a inteligência artificial para fazer um resumo da reunião. Vamos ver se funciona. Iniciar resumo. Legal. Bem, Ó, hoje é o Eliel que gostei. vai falar, então Eliel é com você aí. Ok, vou tentar aqui já compartilhar a tela, que eu gosto sempre de ilustrar alguma coisa aqui. E confesso que faz tempo que eu não uso o Zoom. Onde que eu compartilho a tela aqui no Zoom? Pera, tá aqui, achei. Aquela setinha verdinha, ele é ali embaixo. Achei. Ultimamente eu tô no Google, no Teams, né? Não sei se tá aparecendo para vocês. Quando o Tá mal vem de sim, cima. tá sim. Bom, chegou. Isso. Então, de maneira, de maneira mais resumida, né? Hoje nós vamos entender e falar um pouquinho sobre como que é visto, acho que como a sociedade, ou como grande parte da sociedade vê o real caráter de Deus, e como isso acaba sendo uma ferramenta de opressão, como isso acaba sendo uma ferramenta de divergência entre pessoas, entre religiões. Então, e o nosso estudo tem um tema interessante, né? Quando o mal vem de cima. Então, nós sempre olhamos e atrelamos ao céu coisas boas, nós vamos ter um estudo mais aprofundado sobre isso, mas quando o mal vem de cima é uma coisa que soa um pouco estranho, né? Essa relação, ou até mesmo isso que é atribuído a Deus como sendo o gerador do mal, isso acaba deixando até algumas perguntas. E nós vamos tentar falar um pouco sobre elas. Coloquem aí as suas perguntas, suas dúvidas, suas sugestões para nós fazermos desse estudo um momento de interação, nós entendermos um pouco mais essa ideia quando o mal vem de cima. Tem uma frase que é apresentada pelo Richard Dawkins. Richard Dawkins, ele é um cientista, vou dizer assim, né, que trabalhou muito com divulgação científica e também é um ateu declarado. E num dos seus livros, Deus, um Delírio, ele fala um pouco sobre isso, né? Ele diz assim: o Deus do Velho Testamento é provavelmente o mais desagradável dos seres em toda a ficção. Então, isso já reforça a sua ideia de que, de fato, ele vê o cristianismo como sendo uma ficção e que agora ele vai começar a falar sobre esse Deus. Que Deus é esse? Então, ele começa fazendo já uma diferença entre o Deus do Velho Testamento e ele vai descrever esse Deus. E ele coloca o ciúme e o orgulho do mesmo o leva a um mimado e imperdoável controle dos mais fracos, evidente sede de sangue e desejo de limpeza racial. Um machista, homofóbico, infanticida, genocida, filicida, pestilento, megalomaníaco, sadomasoquista, caprichoso e malevolente, fanfarrão. Essa visão que Richard Dawkins colocou de Deus, e de maneira específica, ele fala que é o Deus do Velho Testamento, ele toma também o imaginário, não apenas de cristãos, mas de muitas pessoas que também não são cristãos. Porque eles fazem então uma divisão entre o Deus do Velho Testamento e o Deus do Novo Testamento. Ele coloca como sendo o Deus do Velho Testamento, um Deus sanguinário, e eu te faço a pergunta: o Novo Testamento, será que o Deus do Velho Testamento é o mesmo do Novo Testamento? E aí, por que que parece que no Velho Testamento Deus tem, como falou o Dawkins aí, parece uma sede de sangue, quando que no Novo Testamento é algo diferente? Essa pergunta, né? O Deus sanguinário do Novo Testamento, será que o Deus do Novo Testamento seria como o Deus do Velho Testamento? Essa pergunta, ela não apenas está muito atrelada a muitas comunidades cristãs, como gera muitas polêmicas, né? Talvez você já leu, já viu alguns, alguns trechos da Bíblia que você realmente não consegue compreender. Como é que pode Deus, no Antigo Testamento, se mostrar assim e Jesus parece ser alguém tão amoroso? Então, nós vamos falar um pouco sobre isso, porque essa agressividade, né, ou até mesmo essa superficialidade que o Richard Dawkins tem ao falar da Bíblia, isso moldou a mente de muitas pessoas.
Então, muitas pessoas têm essa visão muito clara. Deus é uma coisa no Antigo Testamento e Deus é outra coisa no Novo Testamento. Quando nós vamos na Bíblia, por exemplo, no livro de João, 1 João, nós vamos entender ali no capítulo 4, né? 1 João, capítulo 4, verso 8, que uma característica atrelada a Deus é o amor. Ele fala assim, que Deus é amor. Então, como que pode haver, né, parecer haver um Deus de amor no Novo Testamento e no Velho Testamento um Deus tão irritado? Então, sobre isso é o que nós vamos falar um pouco hoje, né? Será que, de fato, o mal ele vem de cima? Deus é como se fosse Poseidon ou aqueles outros deuses dos panteões que estavam ali apenas olhando para punir as criaturas, né, o ser humano? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Talvez isso tenha gerado já algumas perguntas na sua mente. Anote aí para nós conversarmos sobre ela. Então, nós vamos entrar um pouquinho nesse assunto. E para isso é importante, né, principalmente o Richard Dawkins não fez essa aplicação, é entendermos que a Bíblia, ela coloca ali, é um livro que primeiro apresenta uma descrição. E essa descrição, não necessariamente, né, a frase aqui ela deixa bem claro, o autor ele registra determinada situação, isso não significa que ele aprove ou ele desaprove. Então, o livro, né, a Bíblia, ele agora como a sua validade histórica, ele faz um registro do que está acontecendo. Em nenhum momento ele está dizendo faça isso, deixe de fazer aquilo. Por exemplo, em 1 Samuel 31 nós temos o exemplo do rei Saul. O rei Saul, perdendo a guerra, sem saber o que fazer, toma uma atitude que é se suicidar. Eu te pergunto, a Bíblia então está estimulando o suicídio? Seriam então as pessoas devem se suicidar? Então, ali é apresentado um fato histórico do rei Saul. Ele perdendo a guerra, sem saída, e encurralado pelos inimigos, escolhe então se suicidar. Outro exemplo, lá em 2 Samuel 11. 2 Samuel 11, nós temos o exemplo de Davi, que era o rei. Ele cobiça agora a mulher de um dos seus soldados, de um dos seus melhores soldados, e ele aproveita então que o seu soldado está em guerra para cometer ali adultério. E eu te pergunto, né? A Bíblia então está aprovando o adultério? Então, essas descrições que a Bíblia faz, muitas vezes levam a pessoa a achar que Deus está dando ali um joinha, né? Estou concordando com isso. Quando, pelo contrário, a Bíblia está apresentando ali o registro do que está acontecendo. Um outro exemplo, o assassinato, né? Nós temos ali em 2 Samuel 13, nós temos alguns exemplos disso, né? De assassinatos. E aí? Deus então tá aprovando, está desaprovando o assassinato? Essa leitura superficial que muitas vezes as pessoas fazem da Bíblia levam em consideração isso. Elas querem olhar para a Bíblia com uma visão do seu tempo e longe, né, do que foi de fato a Bíblia. Será então que a Bíblia, a descrição e a prescrição que ela coloca, seria Deus dizendo faça isso, faça aquilo? Então essas perguntas muitas vezes nos levam a entender de fato o que está sendo escrito ali. Quando o Richard Dawkins fala sobre Deus, a forma dele, principalmente quando ele diz ali, né, a sede de sangue, mas como é que era então? Como é que era naquele tempo? Como é que funcionava então as coisas naquele momento? Então a gente vai entrar um pouquinho nessa ideia da história também. É importante nós falarmos isso. Por quê? Porque muitas vezes e em muitas pessoas acabam olhando para o passado através de fontes não confiáveis, né? Ou utilizando fontes de ficção para dizer, nossa, o passado é assim. É como se alguém olhasse ali para a história de Robin Hood, que é a primeira representação, e falar que, de fato, na Idade Média, então, o certo era roubar dos ricos para dar para os pobres, e dizer que os nobres, eles faziam isso para se compadecer dos seus, ou olhar para o filme do Gladiador e dizer, nossa, era assim mesmo, né?
as batalhas, as guerras, um soldado traído enfrentando o imperador. Então, e do que dizer, né? Eu coloquei também aqui um exemplo do livro do Código da Vinci, que trouxe tantas ideias para as pessoas, né? É uma ficção do Dan Brown, e as pessoas agora começaram a dizer, tá vendo, né? Há uma descendência de Cristo. Então, o que acontece é que as pessoas elas buscam fontes secundárias, uma ficção de fato, como é apresentado muitas vezes nos filmes, e não querem fazer um estudo mais profundo, um estudo mais detalhado, olhar com mais detalhes. O próprio Jesus ele faz esse convite quando ele fala das Escrituras. Ele não diz assim, faça uma leitura superficial. Ele diz, examinai. E esse termo no original é que você de fato se dedique, né? Se debruce a isso. Ah, mas eu não entendo alguns termos, eu não entendo o grego, o hebraico, o aramaico, mas nós podemos, né, com a ajuda do Espírito Santo, buscar sabedoria para isso, né? Deus é o Deus da sabedoria. Então nós vamos entrar um pouquinho mais na história agora e temos que ter esse cuidado, né? Muitas vezes nós olhamos para o passado através de obras de ficção, através de filmes, de séries que não retratam como de fato eram as coisas. E muitas vezes isso acaba sendo atribuído para Deus também, principalmente no seu tratar ali com o povo judeu. E eu coloquei aqui uma ilustração, né? Há o que é chamado de um desdém cronológico. Então, nós queremos olhar para o que era o Egito Antigo, com a visão do que foi ali a era vitoriana ou pós-vitoriana, onde começaram a ser estabelecidas algumas leis na sociedade. Então, por mais que o Egito tivesse as suas leis, por mais que o Antigo Egito ele tivesse também as suas diretrizes, nós temos que olhar para elas como de fato eram, e não através dessa mudança, né, dessa transformação. Para ter um nome para isso, né, que nós chamamos de um anacronismo. Quando nós damos ao valor de uma época um valor de uma época posterior, né? Olhar para o passado e dizer, nossa, como eles eram machistas por fazer isso, mas era isso mesmo? Ou como eles eram tão sanguinários por fazer isso? Será que era assim mesmo? Então a gente vai agora olhar para alguns elementos. Eu separei alguns, não são todos, para nós darmos uma olhada. Mas antes, eu gosto de fazer esse exercício. Imagine que você agora o rei, a rainha, o conde, e tem ali sobre a sua posse uma grande área, né? Um grande território. E você busca ali com seus princípios, levar ali para aquela população, para os seus liderados ali, os seus valores. Os seus valores cristãos, os seus valores e princípios de harmonia. Imagina agora que você, certo dia, recebe uma mensagem ali na corte dizendo que num lugar distante do seu território, alguns ali dos seus servos, alguns né, de uma cidade específica, eles estão pegando as crianças deles, os filhos deles, estão fazendo rituais com os seus filhos e estão queimando os próprios filhos. O que que você, como um rei, uma rainha, uma liderança ali, faria nessa situação? Você acabou de descobrir que num lugar distante do seu território, você tem ali um grupo de pessoas, seus servos, de certo modo, queimando os próprios filhos em rituais ali, muitos dos quais macabros. Já é macabro por si o fato de fazer isso. E o que você faria, né, se isso fosse agora uma coisa mais próxima de você? Então, essa é uma pergunta que pode ficar aí na sua mente para depois nós falarmos um pouquinho sobre ela. O que que você faria? Ou a gente pode até abrir esse momento para isso, né? O que você faria nessa situação? Eu acho que a gente pode abrir esse momento. Se alguém quiser falar, qual é a atitude que você, como rei, rainha, tomaria nesse momento? Isso é tá aberto, pessoal. Isso é para vocês me ajudarem nessa construção. O que você faria? Ou não faria nada?
Podem falar sem O medo. pessoal, gente, fala aí. O pessoal não está querendo coordenar. Ok. Não, eu pensaria, primeiro eu vou verificar se isto é mesmo e por quê. Ok. É Você a partir verificou. daí, é, Uhum. a Vou, partir vou, ent- daí, vou- decisão, não é? ok, eu vou entrar nesse ponto. Você verificou e, de fato, os pais estão sacrificando os filhos ali. E eles estão sacrificando porque no espaço onde eles estão, ali no território, não está chovendo, veio uma seca. E aí eles começaram a achar, então, que através do sacrifício dos filhos, eles poderiam, então, resolvendo ali o problema da seca, da fertilidade do solo. O que que você faria agora? Ou essa pergunta é muito cabulosa, a gente pode falar dela depois. A gente pode avançar, depois a gente volta nela. Mas eu gosto de fazer. Eu matava todo mundo. Eu, eu como rei, Aff, Maria, imagina pegar a criancinha e fazer isso. Você É. matava? De verdade? Você é o rei, você tem, ali, tem o poder ali para O poder decidir. Viu? subiu Você na minha também. cabeça. Todos nós, eu acho. Você Acho que também o poder, matava. acho que o poder subiu na minha cabeça. Não É. matava. Eu acho que, assim, que eu estou analisando como agora, mas Uhum. eu falaria assim, vamos fazer a mesma coisa que você está fazendo no seu filhinho, vamos fazer com É. você. Não, eu tentaria ajudá-los com comida, ver, saber se tem alguma um jeito de arrumar, eu não sei, água nessa região, coisa assim. Ok. É uma questão delicada, né? Imagina, É. é a morte de inocentes e de inocentes crianças, vou colocar assim, né? Para agravar ainda mais a situação. Mas a gente vai voltar nesse assunto mais na frente. Porque o nosso pensamento, né? Ele é moldado com base no que nós construímos ao longo do tempo, né? Com base nas nossas experiências, com base no nosso aprendizado. Esse pensamento foi sendo mudado. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos passar por algumas situações assim que nós ficamos meio que numa encruzilhada. E nós vamos ver como é que Deus, ele se manifestou em alguns desses momentos. Isso é interessante para nós entendermos também sobre o caráter dele. Porque o que o Richard Dawkins está colocando em xeque ali é o caráter de Deus. Na Bíblia apresenta Deus sendo Deus de amor, de misericórdia. Como é que nós conseguimos, então, ligar ou vincular essas histórias ao que Deus, né? A forma como ele se manifesta ali. Então, eu trouxe alguns exemplos aqui. Esses exemplos, eu coloquei aqui os versos, né, de cada um deles, mas nós vamos falar um pouquinho sobre eles aqui. Em Êxodo capítulo 21, verso 16, em especial ali no livro de Êxodo, no livro de Levíticos, no livro de Números também, no livro de Deuteronômios há uma repetição ali de algumas dessas leis. Deus apresenta algumas instruções para o povo. E um exemplo é quando nós falamos da questão da escravidão. Para você ter uma ideia, a escravidão no Brasil, e eu digo aqui com base em algumas leituras referentes a isso, a escravidão no Brasil, ela só foi ser, de fato, ela só começou a ser detida, começou a parar quando a Inglaterra solicitou, né, obrigou que todos os parceiros econômicos deles na época abolissem a escravidão. E tinha um tempo para isso. E o relato histórico diz que antes de se cumprir esse tempo, foi o momento em que o Brasil mais traficou escravos. Então, foi o período assim mais tenso da história do tráfico de escravos no Brasil. Foi entre esse período de decreto que foi dito lá pela Inglaterra até de fato acontecer a abolição. Então, e como é que era tratado, né, os escravos, né, tanto nas Américas quanto na África, na Europa? Havia uma pena capital para eles, para os, para os, para os escravos que tentassem fugir e tudo mais. Mas quando a gente vai para a Bíblia, havia uma pena capital para quem sequestrava alguém e fazia dessa pessoa um escravo. Então, olha só como é diferente o conceito, e olha, eu estou falando de escravidão aqui no Brasil, do século ali, um pouco mais século XV, XVI, né, até XVII. Então,
A pena capital que a Bíblia apresenta, Deus apresenta ali, ele diz, olha, não é para quem sequestra e faz com que essa pessoa se torne um escravo. Então Deus essa descrição, né, é contra todo aquele pensamento também. O povo de Israel tinha acabado de sair do Egito. Eles foram escravos por mais de 400 anos, 430 anos, escravos, sob severas penas. Os filhos deles foram jogados para serem mortos ali pelos crocodilos, na água, afogados. E agora Deus chega para eles e fala assim: olha, se você sequestrar alguém para tornar um escravo, você que sequestrou terá pena de morte. Quando Deus apresenta a sua lei moral, e aqui eu vou tomar liberdade para abrir a Bíblia, no livro de Êxodo, no capítulo 20, o começo dele, ele fala assim no verso 2: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. E eles sabiam que era ser escravos, eles sabiam. Então imagina um povo 400 anos escravo, e agora que ele está livre, ele tem ao seu lado um Deus que faz milagres, poderes, um Deus que faz descer fogo do céu para iluminar a noite, abre o mar. Imagina isso subir a mente dos escravos. Então eles poderiam pensar, não, agora chegou o nosso momento, né? O oprimido vai se tornar o opressor. Mas Deus começa a colocar agora limites para eles. São muitas leis, né? Nós não vamos entrar em detalhes em todas, mas uma dessas é esse, né? O que raptar alguém e o vender, né? Esse, se for achado, será morto. Deus tem uma pena capital para quem é vítima de sequestro. E aí eu vou fazer aquela pergunta, né? O que você faria com alguém que sequestrasse um parente seu, um filho seu? Eu vou deixar em aberto, porque depois a gente vai fechando essas arestas aqui. Um outro exemplo, se você gerasse uma dívida e essa dívida não pudesse ser paga, você teria que trabalhar para aquela pessoa para a qual você tem a dívida. Só que depois de 6 anos de trabalho, essa dívida estaria totalmente quitada. E se não bastasse isso, Deus decretou também um ano jubileu. O que seria esse ano jubileu? A cada 50 anos, toda e qualquer dívida era perdoada. Ou seja, o perdão era dado. Vamos supor que você adquiriu uma dívida e o ano jubileu é no próximo ano. Essa dívida você teria que pagar, sei lá, em 10 anos de trabalho. Em 6 anos de trabalho você estaria livre, mas como o próximo ano era o ano do jubileu, em apenas um ano de trabalho você quitaria a sua dívida. E mais do que isso, Deuteronômio 15, 13 e 14 diz que o proprietário dessa pessoa que adquiriu a dívida, que serviu ele por esses anos, não sairia com as mãos abanando. Ela teria ali recursos para poder receber antes, né, para poder voltar à vida, para poder continuar a sua vida após aquele período de trabalho. E isso vai totalmente contra a escravidão da época. Os escravos não tinham, a vida não era nem deles, vou colocar assim, né? Os seus senhores podiam fazer o que quisessem com eles, matá-los a qualquer momento, como um objeto, e Deus, pelo contrário, coloca algo diferente, uma construção diferente do que existia naquela época. Um outro exemplo da escravidão, que Deus dedicou para eles, então, um período de descanso. Então, o servo, o escravo, ele trabalhava 6 dias na semana, mas no sétimo dia ele descansava, conforme Êxodo 20, 10, diz lá que nenhum trabalho era feito, nem pelo filho, nem pela filha, nem pelo servo, nem pela serva, né? Então, toda a descrição bíblica que é apresentada para falar com relação à escravidão é algo totalmente diferente do que acontecia na Fenícia, o que acontecia no Egito, de onde eles haviam acabado de sair, e que realmente, ao longo do tempo, muitos países que se consideravam cristãos nunca sequer seguiram. Então, é importante nós olharmos que Deus, quando escreve isso, ele está escrevendo também para um povo que apanhou por mais de 400 anos. Um povo que foi escravo, que não sabia lidar bem com as coisas, que nunca teve opção de aprender algo diferente, porque sempre foi polido ali pelos critérios do Egito.
Além disso, imagina, é você tentar implantar um sistema de democracia lá na Arábia Saudita ou lá no Irã, né? Quão fácil é fazer isso? Quão fácil é você implantar um sistema democrático em um desses países? Então, Deus ele está lidando com o povo de maneira didática. E esse avanço, ele vai acontecendo gradualmente na Bíblia. Deus vai se mostrando de uma forma que o povo entende, para que daqui para frente o povo possa agora avançar nesse conhecimento. Salmos fala isso, né, que a luz, né, da aurora, né, o conhecimento, ele vai aumentando. A vereda dos justos fala assim, né, ela é como um dia que ela vai ficando brilhante cada vez mais. E isso nós conseguimos perceber, principalmente quando Deus vai falar. É tanto que nós encontramos isso com relação a Deus, né? Deus é chamado de Deus único no livro de Deuteronômio. Mas quando a gente vai avançando na Bíblia, nós conseguimos ver o papel do Espírito Santo, que é Deus. E lá no Novo Testamento, nós conseguimos ver o papel de Jesus, que também é Deus, e o papel de Deus o Pai, né? Um exemplo claro disso é ali o batismo de Cristo. Nós temos o Filho, nós temos o Pai, nós temos Deus Espírito. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, é apresentado um Deus único. E depois a gente pode entrar em detalhes sobre isso, né, dessa palavra único. Mas isso é só um exemplo de como que, e assim, existem outros versos, de como Deus lidava ali com a questão da escravidão. Um outro exemplo que eu achei interessante é esse daqui, né? O Mahatma Gandhi, ele falava assim, de olho por olho e dente por dente, o mundo acabará cego e sem dentes, né? E isso é interessante porque esse olho por olho, dente por dente, né, a lei do talião, ele foi encontrado ali no Código de Hammurabi, era uma lei conhecida da época. E quando você olhava para o Código de Hammurabi, nós encontramos na Bíblia resquícios desse código também. É como se Deus tivesse olhado para o código e falado assim: nossa, essa parte aqui é interessante. E aí você encontra descrições desse código na Bíblia. Deus ele é didático a esse ponto. Se você olhar para Jesus, Jesus utilizava a ilustração da natureza. Pegava uma moeda que tinha um símbolo ali de Roma e dizia: olha, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. E eu gosto de usar também esse exemplo. Olho por olho, dente por dente. Pense comigo. Se alguém te desse arrancasse um dente seu, o máximo que você poderia fazer é arrancar um dente da pessoa. Se alguém furar o olho, o máximo que você poderia fazer é furar o olho da pessoa. Se alguém quebrasse o teu dedo, o máximo que você podia fazer é quebrar o dedo da pessoa. E quantas pessoas, assim, eu digo, né, de algumas histórias que você já ouviu que morreram por menos que isso, né? Eu tenho um caso aqui específico aqui na minha cidade, teve um bar, estava tendo ali a festa, o pessoal no bar, e uma pessoa olhou para a mulher do outro. O cara foi em casa, pegou a arma e deu um tiro na pessoa. De acordo com a lei do talião, né, o outro, né, podia fazer só o mesmo, só podia olhar para a mulher dele. Para você ver como que hoje, até se isso fosse cumprido, as coisas seriam, eu não estou dizendo que isso é o correto, né, mas como a gente poderia ter um senso ali de responsabilidade. Então, se você me deu um murro, o máximo que eu posso te dar é um murro, eu não posso te dar uma facada, eu não posso fazer mais nada do que isso, né? Então Deus ele olha para o que está acontecendo ao redor do povo, era uma lei conhecida e fala ao povo, olha, povo, essa lei é interessante. Jesus vem e aprofunda mais isso. Ele diz assim: lembra do que foi dito, olho por olho? Eu digo para vocês, se alguém te der um murro, você não vai poder agora dar um murro nele, você vai virar o outro lado. Então Jesus ele não vai suavizar a lei, ele vai dar uma profundidade a essa lei. Se alguém furar o teu olho, você não vai falar nada. Se estão te perseguindo, se estão te querendo te matar, você vai orar por eles. Você tem que perdoar os pecados, assim como, né, como nós oramos, né? Pai, perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem.
Então Jesus ele vai trazer uma profundidade para essa lei, dizendo, olha, é muito mais do que aquilo. É por isso que é algo gradual. Deus se utiliza do momento, se utiliza do tempo para poder ensinar o povo. E o que acontece é que às vezes a gente não faz essa relação de olhar para aquela época e ver como era aquela época. Um exemplo é que você consegue hoje na internet o código de Hammurabi. Existe já a descrição do código, você consegue baixar e ler como era o código de Hammurabi. E você percebe que existem coisas extremamente diferentes. Por exemplo, a questão do escravo, né? O escravo que fugisse, de acordo com o código de Hammurabi, ele tinha que ser morto, né? O seu senhor podia matá-lo. Mas, quando você vai para Israel, Deus estabeleceu ali cidade de refúgio. Então, se o seu escravo fugisse, ele podia ir para uma dessas cidades. Ou se alguma outra pessoa encontrasse, ela poderia também proteger esse escravo. Esse escravo não precisava voltar para a mão do seu senhor. Então, isso já era algo totalmente contra o Hammurabi, né, do que falava lá no código de Hammurabi. Outra coisa também, um assassinato é doloso, né? Doloso não, culposo, né? Sem intenção de matar. A Bíblia dá esse exemplo. Você está no campo, você e seu amigo, você está cortando uma árvore e ali o machado sai, atinge o seu amigo e ele morre. Só tava vocês dois. E agora? A família vai querer a vingança. Não era olho por olho, né? Você matou, infelizmente, a sentença é a morte. E aí ele podia ir para uma dessas cidades de refúgio, onde o caso dele era analisado. Os juízes da cidade faziam uma avaliação do caso e iam considerar então se ele era inocente ou não. Então você tinha já um sistema para poder julgar esses casos, né? Os casos que hoje muitas vezes existem pessoas que estão presas como de fato nunca cometeram um crime. Isso é uma realidade no Brasil, né? Tempo atrás tem notícias de pessoas que através da ciência puderam agora serem libertadas. Então, são alguns exemplos que nós encontramos ali de como é que Deus lidava com essas questões, em especial a questão da escravidão, que foi um ponto que nós colocamos. Existem outros que nós podemos dizer aqui. Um deles é como Deus, como que Deus apresentou as leis para lidar com o momento em que as mulheres estavam ali no seu período menstrual. Imagina, a mulher ali com cólica, no seu período menstrual, e aquele marido bruto no meio do deserto, sem tanta água, chegava em casa, para ele não se importava se a mulher estava ou não menstruada. Ele não tinha, né, esse critério, esse termo que hoje a gente já consegue trabalhar melhor em alguns relacionamentos. Então, coitada da mulher. Deus ele faz o seguinte, ele diz assim, olha, vocês, homens, que não têm um senso de nada pela mulher de vocês, eu vou proibir de vocês estarem com elas. É por isso que as mulheres, então, quando estavam no período menstrual, ninguém podia tocar nelas. Tinha também pela questão da saúde, da higiene, mas também por essas questões sociais. O povo não sabia lidar com isso. Uma outra questão, o banho. Deus sempre recomendava em muitos dos rituais que houvesse um banho. Se você for ali para a Idade Média, mais de 2.000 anos depois, o banho era uma coisa horrenda. As pessoas nem sequer pensavam nisso, né? Elas tinham pavor ao banho e isso era uma coisa muito complicada de se pensar. Deus também apresentou leis com relação à saúde, então isso é algo importante também, enquanto ali as pessoas não ligavam tanto para a sua alimentação, Deus apresenta agora o que deve ser, o que deve comer, né, o que pode, o que não pode servir como alimento. E hoje a ciência vem ajudando a de fato entender que esses são alimentos saudáveis. E, né, um exemplo que eu coloquei aqui dessa pombinha é que lá em Deuteronômios, no capítulo 20, Deus ele vai falar sobre as leis de guerra. Então ele vai ali descrever como é que o povo deveria lidar em relação às guerras. E hoje a gente tem alguns relatos aí, né? Como é que está a Ucrânia, como é que está Israel. Nós temos aí guerras acontecendo no mundo. São apenas dois exemplos. E ali ele vai dizer que quando o povo de Israel entrava em guerra, a primeira coisa que eles tinham que fazer era oferecer a paz. Se você vai lá em Deuteronômio capítulo 20,
você vai ter essa descrição de que a primeira coisa que você oferece é a paz. Vamos fazer a paz. Era oferecido a paz. E Deus também indicava: olha, se vocês de fato não houver a paz, vai acontecer a guerra, vocês não devem destruir as árvores, vocês não devem destruir nada que está ali. Vocês vão fazer a guerra contra a cidade, ponto, sem destruir nada ao redor. Então Deus tem leis que são diferentes, que a gente consegue entender que naquela época a sociedade ela tinha alguns valores trocados. E aí é que entra, né, a nossa questão lá do rei. Era comum haver sacrifícios de crianças a um deus que é chamado Moloque. Né? Existe na literatura a descrição de como eram os altares desse deus Moloque. Era um deus que era metade boi e havia como se fosse espaços que você colocava ali as suas oferendas, como se fosse um forno. Eu posso até depois baixar uma imagem aqui. Imagina agora Deus que criou os seres humanos, que tem planos de paz para eles, vê que os próprios seres humanos se degradam a esse tipo de matarem os próprios filhos, queimarem os filhos vivos. E houveram reis de Israel que se consideravam do povo de Deus, o exemplo Manassés, que também fez isso, matou os próprios filhos. É por isso que em Levíticos 20, verso 2, olha o que ele diz, eu fiz questão de descrever esse. Qualquer israelita ou estrangeiro, residente em Israel, que entregar um dos seus filhos a Moloque, terá de ser executado. Moloque é esse deus que, de acordo com os rituais da época, exigiam sacrifício de crianças e elas eram queimadas ali. O povo da terra o apedrejará. Então, aquela pergunta, né? E aí? Como é que você lidaria com isso? Deus ele foi dando oportunidade para o povo de Canaã por muitos e muitos anos. Nós temos relato ali de que Deus foi dando oportunidade, o povo de Israel ao passar perto dessas terras e os povos verem como que era o culto, a forma como eles lidavam com as coisas, Deus foi trazendo essa esperança para eles. Mas infelizmente eles continuaram com isso. Foi necessário então que Deus utilizasse o povo de Israel como sendo agora o executor do seu juízo. Assim como Deus executou juízo lá no dilúvio, Deus utiliza agora o povo seu para executar. E quando o seu próprio povo começou a fazer essas práticas, Deus trouxe então Babilônia para destruir Israel. E o povo continuou, Deus trouxe mais na frente Roma, que aí dispersou de vez Israel. Então, o próprio povo de Israel foi se perdendo ao longo do caminho, porque eles começaram a aceitar essas práticas, cultuar isso. Isso é só um exemplo, né? Só um dos deuses que eram cultuados. Existia Dagon, Moloque, existia Baal, mas Moloque, um dos exemplos, era através do sacrifício dos filhos. Então, e você? Uma situação delicada, né? Como rei. Imagina, você foi lá, você falou, você ensinou, você instruiu, passou os anos e isso ainda permaneceu. E por isso, quando você olha para o livro de Reis na Bíblia, você vê isso acontecendo repetidamente. Tem um rei que faz o que é bem, e tem um rei que faz a maldade, maldade. E aí tem um rei que faz o que é bom, e Deus manda profetas, e vem outro fazendo maldade, maldade. Chega uma hora que Deus fala assim: olha, eu vou dar um basta. Deus dá esse basta. Então Deus, ele coloca essas leis como uma maneira de proteger o seu povo, de apresentar uma alternativa para o caminho que as pessoas estavam vivendo. E hoje não é diferente. Hoje a gente tem tantos crimes hediondos aí acontecendo e Deus tem sempre apresentado alternativas para isso. É para que isso não aconteça, que isso não se perpetue. Nós somos instrumentos de levar esses princípios, esses valores, para que isso não se repita. Né? Deus nos convida a sermos assim. Exemplo, né? As pessoas falam tanto de Deus, mas a palavra genocídio, por exemplo, foi cunhada lá no século XX, lá em 1944, por Rafael Lemkin, e essa palavra descreve bem o espírito da época, né? Descreve bem como foi o século XX. Ali nós temos três exemplos aqui. Você tem esse primeiro, que é lá do Camboja, Pol Pot. O Pol Pot, ele
matou milhares de pessoas ali. Temos ao meio Stalin e à nossa direita Mao Tse Tung, né? Todos eles ali causaram grandes genocídios. E o que mais Richard Dawkins, né, quis falar foi contra Deus. A Bíblia, ela apresenta o que aconteceu, ele mostra a história, e foi sendo feita assim a história. E em muitos momentos Deus teve que intervir nessa história. Deus não aprovou um casamento de Salomão com 1000 mulheres. Deus não aprovou que Davi, né, matasse o seu soldado para ficar com a sua esposa. A Bíblia relata isso. Isso nós podemos dizer que Deus não aprovou porque nós temos descrições claras da Bíblia, né? Por exemplo, não adulterarás. É um exemplo do que a Bíblia coloca. Então, o que dizer desses outros homens que vieram depois? E o mais incrível disso é saber que as falas de Jesus são baseadas no Antigo Testamento. O Deus do Antigo Testamento é o Deus do Novo Testamento. O Deus de amor do Antigo Testamento é o Deus de amor do Novo Testamento. Ame ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. Não foi Jesus que falou isso. Foi o próprio Deus que falou isso a Moisés. Deuteronômio 6, 5. E Deus também falou a Moisés lá em Levíticos 19, 18. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, nós temos a descrição do que é a lei. Jesus fala, né? Eu vou resumir para vocês aqui a lei, a Bíblia, é amar a Deus sobre todas as coisas e é amar ao próximo como a si mesmo. Mas todos esses princípios são tirados lá do Antigo Testamento, de um Deus que precisou ser didático para o povo entender o que ele estava falando, que Deus que precisou utilizar ferramentas da época para eles entenderem e que eles chegassem numa conclusão. Eles precisam de fato amar a Deus e amar ao próximo também. Então, o nosso estudo fala um pouco sobre isso, que Deus ele sempre ofereceu oportunidades para os seus filhos de mudarem o coração, para o povo de Israel, para as nações vizinhas, para todos eles. A pergunta é: será que nós temos aproveitado as oportunidades que ele nos dá? Muitos não souberam aproveitar, o próprio povo de Israel não soube aproveitar, é tanto que eles sacrificaram o próprio Jesus, o próprio Deus. Então, Deus ele tem feito isso. Ele nos oferece a oportunidade de mudarmos o nosso coração. E nós precisamos entender o tempo que vivemos para aproveitar essas oportunidades também. Então, o nosso estudo hoje era para contextualizar um pouco sobre isso. O mal, ele não vem de cima, né? Deus ele tem derramado sobre nós bênçãos, misericórdia, amor. Em alguns momentos ele precisa intervir porque a maldade está muito grande. As pessoas estão extremamente devassas, extremamente sem nenhum critério moral, e Deus, infelizmente, precisa intervir. A Bíblia diz que isso é um ato de amor que nem Deus sente prazer, né? O livro de, se não me engano, Ezequiel diz que Deus não sente prazer na morte de ninguém. Então, que nós possamos aproveitar essas oportunidades, né? O povo de Israel, infelizmente, não soube aproveitar. Mas hoje nos é dada a oportunidade de entender sobre isso, que Deus trabalha com mudanças e o povo não conseguiu mudar. Então, não sei se eu me fiz entender, né? Nosso estudo hoje era para falar sobre as leis que são apresentadas no Antigo Testamento e como elas se aplicavam àquela época e como para aquela época já era algo totalmente inovador e diferente. E que hoje Deus ele continua também trazendo novidades ao nosso coração e nós podemos aproveitar hoje essas oportunidades. E eu abro esse momento para nós fazermos perguntas, voltarmos em algum ponto de interesse. Eu creio que esse é o momento que nós temos para isso. Não sei se eu falei muito também, nós podemos falar um pouco sobre essas ideias. Pode, quem já levantou a mão aqui, né? Silmiane, acho que tem alguma pergunta. Não, na verdade não é uma pergunta não, gente. Eu vou expor uma situação que aconteceu. Eu fiquei sabendo do título do nosso estudo e é muito interessante esse título, né? Primeiramente, desculpa, né, que eu não consegui entrar. Demorei 15 minutos para entrar. Fiquei extremamente estressada porque a semana passada eu esqueci do horário, né?
Mas hoje eu falei, não, nem que for para eu ficar sem câmera, mas eu vou assistir. Então, desculpa, pessoal, eu gosto sempre de entrar no horário. Mas, É, mas deu certo, né? Foi isso que é deu, importante. com Deu. certeza, né? Então, as pessoas pensam que Deus é tirano, né? Assim, vendo o que aconteceu no Antigo Testamento, as pessoas às vezes falam que Deus é tirano. E, na realidade, não é isso. A gente tem que olhar com outros olhos. Eu vou contar um episódio que aconteceu a semana passada. Um episódio, uma tragédia, né, que aconteceu a semana passada, junto com outra coisa que fez eu pensar muito, eu discuti muito com Deus, eu briguei muito, conversei muito, mas Deus está dando, tá abrindo a minha mente, iluminando os meus pensamentos. Uma pessoa da nossa família, próxima à nossa família, foi atropelada e morta com 20 anos, de um dia para o outro. Ela atropelou no domingo, na segunda ela morreu. E todo mundo ficou muito chocado, né? Ela tinha 20 anos, tinha a vida inteira pela frente, fazia faculdade, era uma excelente pessoa. A gente não conseguia entender por que que ela morreu. Aí, na terça-feira, no nosso grupo da igreja aqui da Santa Felícia, a, entrou uma irmã lá e falou que tinha uma pessoa que estava precisando de banho na cama, que a cuidadora dela não estava disponível. E eu moro mais perto. Eu falei, olha, não tem problema nenhum. Eu posso ir lá dar o banho. Eu nunca fui, nunca dei banho em ninguém na cama, mas eu posso me disponibilizar, né? São duas senhorinhas, né? A que está acamada e a irmã. Eu falei, então eu vou e faço, Deus vai me orientar. E na hora que eu cheguei lá, eu já tinha feito visita para essa família, mas eu nunca tinha feito nada para trabalhado para ela na cama, assim como eu fiz dessa vez, né? Aí ela tem 60 anos, olha só, gente. Faz 20 anos que ela tá acamada, faz 20 anos que ela é deficiente mental, então, desde que ela nasceu. Aí, há 20 anos atrás, ela teve um problema nos ossos, ela não desentorta os braços, ela fica com os braços todos tortinhos, a perna tortinha, ela tem 1,5 metro e na cama ela fica com meio metro, para vocês terem uma ideia. Então, foi muito difícil, muito dificultoso para mim, para dar banho nessa pessoa na cama. Aí eu comecei a questionar Deus, porque como uma pessoa fica 20 anos, ela tá há 20 anos acamada e, sabe, ela sofre, a irmã que cuida sofre, a família sofre, aí vem uma pessoa bêbada que não sabe de nada e atropela uma moça de 20 anos, ela morre. Eu fiquei questionando. Aí o que que eu entendi? Eu entendi que Deus, ele a nossa mente é limitada para as coisas de Deus. Às vezes ele permite que aconteçam as coisas para a gente abrir a nossa mente, para a gente entender, para a gente se converter, para a gente se voltar para Deus. Às vezes a família mesmo se volta para Deus diante de uma tragédia, entendeu? E referente ao que você falou sobre julgamento, o julgamento aqui na Terra, ele é através de evidências, né? Hoje em dia tem bastante jeito de você ver as evidências de um acidente como esse. Então, tem as câmeras, tem o jeito. É difícil hoje em dia uma pessoa ir presa se ela não tiver culpa, por causa das evidências. Então, aí você fez a pergunta assim, ó, se fosse você, né? Vamos supor que sequestram meu filho, pai, meu filho ou minha filha, né? O que que eu faria? Talvez eu não fizesse justiça com as minhas próprias mãos, porque eu sei que é pecado. Não adianta eu ir lá e matar a pessoa, entendeu? Não, eu ia fazer de tudo para a justiça ser feita e a pessoa receber o castigo que ela merece. Eu realmente iria atrás. E é isso aí, gente. É pensar que Deus tem os mistérios dele. A gente não entende, talvez um dia na eternidade, né? Se Deus quiser, eu quero estar lá, né? A gente vai entender os mistérios de Deus e não achar que ele é um tirano, porque a gente vê as outras coisas que ele faz para a gente. A gente faz uma oração, na oração a gente pede várias coisas. Várias coisas a gente pede. E algumas coisas a gente recebe imediatamente, algumas coisas demoram, algumas coisas a gente acha que não recebeu, e algumas coisas a gente acha que ele não escutou. E não é verdade. Ele escutou tudo e ele está realizando tudo. É tudo no tempo de Deus. A gente só precisa entender os mistérios de Deus só.
Era só isso. E eu vou complementar. Uma coisa tem que ficar bem clara também, né? Esse não é o reino de Deus. Aqui Sim, não é o com reino de certeza. Deus, né? Exatamente. Então, tem um verso aqui, eu fiz questão de procurar e falar, ó, 1 João 5,19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Então, nosso reino, né, a terra hoje, ela está sob o poder do maligno. Nós temos uma Sim, vitória que foi Cristo na cruz. Então, o que Deus faz quando nós encontramos milagres, quando nós encontramos bênçãos, é Deus fazendo incursão, né, fazendo incursões no reino do inimigo. É Ele invadindo o reino do sim. inimigo e mostrando que o reino dele é um reino muito melhor do que esse. Eu penso muito quando eu leio a história de Jesus. Imagina, ele ressuscitou Lázaro para Lázaro morrer de novo. E Lázaro era o amigo dele, ele chorou no velório, né, no enterro, no sepulcro ali de Lázaro. E Lázaro morreu de novo. Ele curou tantas pessoas que morreram, curou paralíticos que morreram, porque a ideia dele era colocar de fato um pouco do que é esse reino dele. E como nós vivemos sobre o domínio do inimigo, sobre o reino do inimigo, então o que nós colhemos aqui, o que nós vemos é consequência disso. Nós somos vítimas do pecado, porque nós vivemos nesse ambiente de pecado, né? É como se fosse uma radiação. Então, por viver nesse ambiente, nós somos, né, sofremos com essa radiação, temos isso em nós, porque o nosso desejo, você falou, né, com relação à sua filha, né, de buscar justiça. Olha, quando minha mãe sofreu um golpe, quando eu estava em São Paulo, um golpe por telefone, quando eu soube, e usaram o meu nome, nossa, né, ela mandou dinheiro para uma outra conta. Realmente, naquele dia, como eu falei, eu teria que pedir perdão depois, né? Mas eu não sei dizer o que de fato, né, passa no coração de alguém que sofre com isso. Eu sei o que passou com a minha mãe ali. E imagina você perder alguém. Imagina você ver o seu filho sendo sacrificado. Imagina Deus, que é um Deus de amor, que nos ama, ver a criatura dele sendo um pai que deveria cuidar, amar, passar por isso. E hoje a gente tem situações piores de agressão física, de tanta coisa ruim. Então, Deus, ele oferece oportunidade de mudança, sim, ele vai trabalhando, ele quer que nós mudemos, mas chega uma hora que ele precisa apresentar que a justiça e o amor, elas andam juntos também. Não é porque meu pai não me ama que ele não me bateu quando eu aprontava, né? É Então, exatamente isso que eu ia falar também, né? Porque ele é um pai, né? Ele não tem é, que ele é o repreender, né? pai. Se você fica de boca fechada, você dá a bênção pro seu filho, né? Para tudo que ele faz. Apocalipse 3,19 diz assim que eu repreendo e disciplino todos que eu amo, né? Porque ele sabe o que é melhor para nós. Então, nós temos que entender isso também. E esse não é o governo de Deus. Deus ele apresentou leis para o povo para poder ajustar um pouco as coisas, para melhorar um pouco as coisas, mas sempre dizendo para ele, olha, isso aqui é temporário, não é? O cordeiro é temporário, vai vir o cordeiro verdadeiro, né? Então, Deus tem isso em mente, né? Ele tem não apenas a mudança do hoje, mas a salvação eterna. Que mais? Podem. Esse é o momento para a gente entrar. Não sei se tem algo mais aí, perguntas a contribuir. Eu acho que esse é o nosso momento. A Rê anotou um monte de perguntas aí, Rê. Fala aí as perguntas, Rê. Oi, Rê. Seu microfone tá fechado, Regina. Eu abri o microfone dela. Ah, não, não abri, não. Não, ainda não estamos te ouvindo, Rê. Tem que apertar o microfoninho. A figurinha do microfoninho. Também Hum, não. Dá para fazer por aqui, Fábio, ou não? Não, Eu a gente acho não que não. consegue. A gente só pode avisá-la para Para ativar o som. ativar Ah, o som. Vou Regina, tem um avisá-la. desenho do microfone com uma reta vermelha em cima, só apertar em cima dele, até sumir a não, retinha vermelha. não sei como é que aparece no celular, se é diferente, né?
Às vezes o celular tem um botãozinho diferente. Eu só consegui pedir para ela Eu ativar. também. Ainda não está ouvindo, Rê. Será que ela consegue escrever? O Rê, se quiser, não sei se dá, se você pode Ah, deu, colocar no agora deu, WhatsApp. agora deu. Agora Sim. vai, Rê, agora deu. Tá. Tinham dois botões iguais, eu estava apertando errado. Não, é que hoje eu tive aula junto com a Sil e eu comentei que eu tinha lido o texto e estudado bastante, porque uma das primeiras perguntas que eu fiz para a Karine, talvez ela nem lembre disso, é como que Deus permitia que existisse a escravidão por 400 anos e todas essas coisas que eu li e não entendia. E eu acho que, ainda bem, meu entendimento está melhorando e eu percebo que isso são escolhas humanas e que Deus muitas vezes tem que interagir de uma forma drástica para conseguir colocar as coisas na linha. Do mesmo jeito que um pai tem que muitas vezes ter uma atitude que pode ser que quem esteja no entorno não entenda, mas ele que está vivenciando aquilo entende. Eu agradeço eu ter melhorado meu entendimento em relação a isso. Obrigada. Nossa, é bem isso. Como pai, a gente às vezes tem quem vê de fora fala assim, não acredito que ela está fazendo isso, né? Deixando o filho fazer aquilo. E às vezes, e dói até na gente como pai e mãe, deixar sentir a consequência das próprias escolhas. Porque você sabe que vai ser o único jeito, às vezes, daquele filho entender as consequências do comportamento, a escolha dele. A Roberta que gosta muito de comparar com os pais, né, Roberta? Assim, ela usa muito essa metodologia de usar a relação dela com as filhas para entender. E isso é interessante. Eu até pensei aqui num verso que está em Hebreus 12, que diz assim, 12:11, né? Toda disciplina com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Nossa, quando eu apanhava do meu pai, da minha mãe, eu sabia que eu tinha errado, né? Mas a gente não entende isso, né? E aí diz assim, ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados frutos de justiça. E aqui está falando justamente sobre isso, como é que Deus ele também se manifesta como sendo esse pai. E é por isso que ele mandava os profetas, é por isso que, se você olhar, por exemplo, para Isaías, nossa, Isaías, o livro de Jeremias e Ezequiel, eles tentando trazer o povo, tentando ajudar o povo no caminho, e lá Manassés, o próprio que matou o filho lá, entregue a Moloque, pega lá Isaías e corta ele no meio, né? Então, imagina Deus, né? Deus que vai mandando os profetas e o povo não quer. Chega uma hora que Deus ele precisa intervir, né? E se você olhar para a situação do mundo hoje, precisa ver, por exemplo, a guerra na Ucrânia. Quanto já tem mais de ano, já tem acho que quase 2 anos essa guerra. E, e tem a guerra de Israel, e tem a maldade crescendo. Você tem o mundo em questões econômicas já entrando em colapso. Então, Deus vai chegar um momento que precisa intervir. Nós acreditamos que será através da sua volta. Nós cremos nisso. Então, para que de fato ele apresente como que é o reino dele. Olha, esse é o meu reino. E o nosso desejo é que estejamos preparados para esse reino. Ah, eu tenho uma Daniel, pergunta aqui. Alguém o te Da- levantou aí? O Daniel levantou a mão. Ai, que bom. Daniel, você está aqui entre nós. Daniel? Tá ouvindo? Não? Ah, sim, Sim, sim. Sim? sim. Ok. Um texto que eu gosto muito, um dos meus favoritos, que mostra assim que o Deus do Velho Testamento é o mesmo que o Novo, fica em Isaías 55, que diz que Deus
Ah, quer que o ímpio deixe o seu caminho e o injusto seus pensamentos e que volte a Deus, que vai dar perdão, que vai ter misericórdia, porque os caminhos de Deus e os pensamentos dele são muito mais altos do que os nossos, igual como os céus são mais altos do que a terra. Então é muito lindo mas mostra como Deus vê a nós, que Ele quer nos perdoar, Ele quer que a gente volte para Ele. Ah, então, se eu tenho que falar para alguém, assim, eles têm essa pergunta de se Deus mudou, por que foi assim no Velho Testamento, é esse texto que eu vou primeiro. Posso É posso verdade. falar? Sim. Sim. É, eu tenho um pouco de dificuldade de entender essa parte de misericórdia e compensações, assim. Eu acho que o Deus é o mesmo, não vejo diferença. É, a única coisa que eu acho que Jesus veio para fazer a graça terrena, digamos assim, né? E eu não acredito nessa coisa de compensação, né? Em nenhum momento na Bíblia me parece claro essa coisa de não, então você pode pecar, vem cá que eu te perdoo e tá tudo certo, mas intervenções divinas é, é, é um pouco complicado para entender. Eu digo intervenção, por exemplo, né? O que eu quis dizer com intervenção divina? Por exemplo, o dilúvio. Foi uma intervenção divina. Quando você tem, por exemplo, um milagre acontecendo ali com o povo de Israel, Deus fazendo cair o maná, Deus curando alguém, é uma intervenção divina no sentido de que Deus vai pegar agora o mal que está ali e vai converter aquilo, vai transformar. É intervenção divina nesse sentido, de que hoje nós podemos ver milagres, pessoas que tiveram vidas salvas, vidas transformadas, pessoas que talvez no passado foram curadas, que a gente não tem uma explicação para isso. A ciência, no livro do Stephen Hawking, ele fala que são leis da física estranhas e desconhecidas, lá no livro Universo numa Casca de Nós. E nós conhecemos como milagres, né? São intervenções humanas. Nós não temos como dizer, olha, isso foi assim. Eu tenho um exemplo de uma amiga da igreja que ela não podia ter filho por causa do tipo sanguíneo dela e do marido. Tem incompatibilidade, ou seja, elas tentaram várias vezes e era um natimorto. E, e ela já tinha desistido disso e ela começou a pedir a Deus, Senhor, né? Faz isso, por favor. E ela teve essa oportunidade. E ela diz, olha, eu não sei como isso aconteceu, os médicos falaram que isso era impossível, isso deu certo. Bom, se não é uma ação divina, como que a ciência explicaria isso? Uma possibilidade de uma em muitas? Então Deus ele faz essa intervenção. Eu digo intervenção nesse sentido. Coisas que fogem à nossa compreensão, que nós, através da Bíblia, podemos dizer, olha, isso aqui foi Deus agindo. Mas sim, de fato, nós somos convidados para ter uma vida transformada, não para ficar no pecado, como você falou. Romanos fala isso, né? Nós vamos continuar pecando para que a graça de Deus seja ainda mais abundante? Não, né? Deus nos convida para viver essa graça e ter essa vida transformada. Não sei se eu te ajudei a entender essa ideia da intervenção, né? Mas é Deus fazendo nesse reino algo que não é normal, né? Algo que vou colocar sobrenatural, essa palavra. Deixa eu só complementar o que o Eliel falou para Silvana. Eu entendi perfeitamente o que ela falou. E é assim, ó, não é pecar, continuar pecando, eu vou lá e peço perdão. A gente tem que deixar o velho homem para trás. Quando a gente começa a entender que a nossa vida tem que ser diferente. Então, pecar, a gente vai pecar a vida inteira. Só que tentar não pecar naquilo que a gente sabe que é errado. Aquelas coisas que a gente sabe que é errado, que a gente está deixando para trás, não fazer de novo. No meu entendimento, seria isso, né, Eliel, que você acabou de falar. Sim, é a ação que Deus foi fazendo com o povo. Ele chegou, povo, não façam isso.
As leis era isso, né? Povo, não faz isso. Povo, cuida bem disso. Povo, faz isso. E o povo continuava, né? Acho que eu vou falar como a Karine disse, né? É o paralelo da família. Quantas vezes eu, como filho, meu pai fala, vai escovar teu dente, vai fazer isso, vai fazer aquilo outro. E às vezes a gente, né, não quer, às vezes a gente tem muito isso. Mas é sempre Deus dizendo, olha, isso é bom para você, faz isso, beba água, se alimente bem, cuide da tua saúde física, mental, espiritual, trate bem todas as pessoas, ame a Deus sobre todas as coisas, seja misericordioso. E Deus vai repetindo isso, para que a gente possa buscar essa transformação, que não é fácil, não é? Imagina alguém te dar um murro e você virar o outro lado e dizer, bate aqui, né? Aí o velho homem, ele tá com vontade de ressurgir, que Deus possa nos guiar nessas decisões também, né? De ter essas mudanças. Bom, mas a ideia o que eu entendi desse estudo era falar realmente sobre o caráter de Deus, né? É que como hoje o caráter de Deus ele tem sido tão deturpado e como hoje nós podemos, através da palavra, entender esse caráter e sermos testemunhos, né, do Deus que nos salva também. A minha resenha já, final. Acho que Fábio, você quer falar alguma coisa aí? Deixa eu aproveitar, eu acho que assim, esse tema, lembra quando a gente estudou Gênesis, Êxodo, essa pergunta sempre pairou, né? Como é que um Deus de amor pode pedir para destruir crianças, essas coisas todas? E aí, juntando com o que a Silvana comentou, nessas intervenções de Deus, eu acho que um ponto que a gente precisa saber, entender da Bíblia é que assim, Deus nunca ele manda o sofrimento, ele não manda o sofrimento. Ele conduz as coisas para nos abrir os olhos, para que a gente conheça ele. E quando, em momentos pontuais, né, que ele precisa intervir, como o Eliel deu o exemplo do dilúvio, a gente pode ir lá para Gênesis depois, Sodoma e Gomorra, e vai acontecer no final da história desse mundo, é um ato de justiça de Deus, que a Bíblia chama lá em Isaías de um ato estranho de Deus. Lá fala em Isaías, quem quiser anotar, 28, 21, porque o Senhor se levantará como no monte Perazim e se irará como no vale de Gideon para realizar a sua obra estranha e para executar o seu ato inaudito. Então a Bíblia chama esse ato de execução de juízo de Deus de um ato estranho. Por quê? Porque ele é amor. Só que aí tem um outro ponto também. Deus só executa esse ato estranho de juízo depois que ele deu muito tempo para que as pessoas o conheçam, que conheçam o seu caráter. E aí tem dois exemplos que o Eliel comentou. Um deles é dos próprios egípcios, e o outro é dos próprios cananeus. Se a gente for lá para Gênesis 15, do verso 13 em diante, a gente lê assim: olha que interessante. Sabe, Gênesis 15, 13. Sabe com certeza que só um detalhe, né? Deus falando para Abraão muito antes de ter os descendentes, o povo de Israel. Abraão nem tinha tido Isaac ainda. Sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia e será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. Deus dizendo para Abraão. Mas também eu julgarei a gente que tem de sujeitar-se. O que Deus está dizendo? Eu vou julgar os egípcios, que sujeitaram o povo por 400 anos. E tu irás para os teus pais em paz, serás sepultado em ditosa velhice. Olha que interessante, no 16. Na quarta geração, tornarão para aqui. Aqui aonde? Abraão estava em Canaã, na região de Canaã ali. O povo de Israel foi para, né, foi para o Egito por causa da fome, foram escravizados por 400 anos, depois Moisés tira o povo e voltam para Canaã. Então Deus dizendo para Abraão, na quarta geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida de iniquidade dos amorreus. Amorreus é um resumo ali, tinham vários povos cananeus habitando aquela terra. O que Deus está dizendo? Olha, Abraão, vou contar o futuro para você. Você vai morrer de tosa velhice e tal, tá tranquilo. Mas a sua descendência, ela vai ser escrava no Egito por 400 anos, mas eu vou visitar ali quem escravizou, né, o povo de Israel, que foi Faraó. E depois eles vão voltar para cá, para onde você está, e eles vão tomar essa terra aqui.
Mas isso depois de 400 anos. Por quê? Nesses 400 anos não se encheu ainda a medida de iniquidade dos amorreus. Ou seja, esse povo, os amorreus, precisavam conhecer a Deus. E quando a gente olha o que Deus fez lá no Egito, com todas as pragas, é muito emblemático aquela frase de Faraó para Moisés, né? Lembra quando Moisés chega e fala: Olha, eu venho aqui em nome do Senhor dos Exércitos, e ele me disse para dizer para você, Faraó, para deixar o meu povo ir. Vocês lembram o que o Faraó disse para Moisés? Eu conheço esse Deus. Está lá em Gênesis, em Êxodo 5. Respondeu Faraó: Quem é o Senhor para que lhe ouça a voz e deixe ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei Israel ir. O que Deus fez? As 10 pragas foram evidências, foram manifestações de quem era Deus. Que Deus era muito superior aos deuses egípcios, que era uma divindade que ele não conhecia. Ele está certo aqui, ele estava sendo sincero quando ele disse: Eu não conheço Deus de vocês. Quem é? Então, todas as intervenções de Deus foram para abrir oportunidade para que Faraó conhecesse quem é Deus, que ele era o Deus verdadeiro, o Deus todo-poderoso e que suplantava todas as divindades egípcias. Se você olhar todas as pragas, as sequências de pragas, nesse processo de conhecimento de Deus, começa lá com o mar, né? Em sangue. Então, um problema ali com a alimentação do povo, e depois o faraó endurece o coração e não deixa o povo ir, e vai. A partir de um Pronto. momento, Ô, as Fábio, pragas. mas Oi? então, e esse detalhe do coração aí? Então, Sil, Eu já diz lá discuti que milhões de vezes com a Karine isso. Sim. Não é Deus que endureceu o coração. Se a gente Mas olhar no ele contexto fala ali, isso. Ele sim, fala. mas o contexto ali, o seu, é que assim, na verdade, Deus estaria conspirando com ele mesmo, né? Se ele estava dando manifestações para que Faraó visualizasse quem era ele, na verdade, tem uns detalhes de tradução aqui, ô Sil, que Ah, na verdade, assim, é o próprio Faraó que endurecia o seu coração. Deus respeita a nossa liberdade de escolha. Ele não poderia ali estar. Então, olha que Deus aí seria tirando, né? Se ele endurecesse o coração da praga, e para que Faraó entendesse quem era ele, e aí Deus vai lá e endurece o coração. Não, na verdade é Faraó, pelas circunstâncias, ele estava tomando a decisão de não deixar. Em todo o diálogo com Moisés, ele diz: Eu, nem tampouco eu deixarei o povo ir, Israel. Né? Então, tem detalhes de tradução aí. Mas nesse processo todo das pragas, é Deus dando oportunidade para Faraó conhecer quem ele era. E aí, como o Faraó vai endurecendo o seu coração e vai tomando decisões que eram contrárias ao que Deus estava pedindo, as pragas iam aumentando de intensidade até que chegou o momento que era a praga dos primogênitos. Ele perdeu, né, os egípcios ali perderam o filho, mas tiveram a oportunidade de graça também. Porque aquela recomendação, né, de passar ali o sangue, os egípcios viram os israelitas fazerem. Então, quem fez aquilo teve a graça. Então, assim, chega um momento na história que Deus precisa usar ou fazer esse ato que é estranho para ele. Porque ele é amor, ele é graça. Mas todos os atos de Deus têm sempre essas duas coisas juntas: amor e justiça. Deus é um Deus de amor e de justiça. E quando ele faz isso, ele sabia que depois de 400 anos, quando o povo de Israel estava voltando ali para a região de Canaã, não tinha mais oportunidade de arrependimento para os cananeus, para os amorreus e para todos os que habitavam ali, porque foram 400 anos. E aí os historiadores, não dá para a gente entrar em detalhes aqui, mas os historiadores dizem que assim correu ali por toda a região o que Deus estava fazendo por Israel lá no Egito. Tanto é que quando eles vão chegando, tem reis que chamam profetas ali, olha, faz uma profecia para esse povo não se aproximar da gente, né? Para a gente não, que a gente vê que o Deus deles é o Deus poderoso. Então, assim, quando Deus executou isso, Deus sabia que não tinha mais oportunidade de modificação de coração. O tempo de graça foi extinguido. Assim como vai acontecer no final da história desse mundo. Vai chegar o momento que o tempo de graça vai finalizar. E aí, aqueles que o aceitaram vão receber o benefício da vida eterna, e aqueles que não o aceitaram por liberdade de escolha, infelizmente, vão ter que ser eliminados. E esse ato de eliminação de Deus é um ato de amor também.
Primeiro, para com aqueles que vão ser eliminados, imagina eles terem uma vida eterna num ambiente completamente diferente do céu, diferente do que eles queriam para eles. E também um ato de amor para com os justos, de eliminação do pecado, do mal, do sofrimento da história desse mundo. Então, eu enxergo assim, nessas atuações de Deus, sempre usando os acontecimentos para comunicar um conhecimento dele, né? Tirando esses momentos específicos de intervenção, como o Eliel mencionou, né? Quando ele atua, mas isso é muito pontual na história. E a própria Bíblia diz que é um ato estranho. Tirando esses momentos, Deus ele vai conduzindo, respeitando o livre-arbítrio de todos nós, mas conduzindo as coisas para que as pessoas o conheçam, né? Quem ele é e tenham a oportunidade de o aceitá-lo. Então, só para fechar, eu não creio que Deus envie o sofrimento. Deus é um Deus de amor. Na verdade, o sofrimento ele é uma consequência das minhas más escolhas, de eu viver num mundo que tem um defeito, que é o pecado, e da atuação direta de Satanás. O livro de Jó mostra muito bem isso. Agora, quando isso acontece, Deus permite algumas coisas na nossa vida, porque ele sabe que aquilo pode ser revertido num conhecimento maior de quem ele é, das circunstâncias da vida e por aí vai. Então, esse é o meu ponto aí. Acho que o O Daniel Daniel também quer falar. Ele não quer falar. Fechado, Daniel. Está fechado o seu microfone. É que a voz está viajando O dos Estados microfone tá, Unidos. o microfone tá ativo, mas acho que não tá ligado aí. Outra vez ele apertou um botãozinho, acho que no fone, aí tirou o É, boot. acho que o fone tá desligado. Acabou a pia. A pia acabou. A bateria de lítio acabou. Nada. Nada, Daniel. Nada também, Daniel. O Rodolfo ia falar também, né? Enquanto o Daniel Rodolfo, arruma. Então, eu tinha várias coisas aí para considerar, mas tempo avançando e tudo mais. Só queria Oi, chamar. gente. Oi, Opa, agora Daniel. sim. Desculpa, eu peguei o celular da Mimi. Muito bom. Então, esse verão a gente foi no acampamento internacional dos Desbravadores e eles sempre têm um tema. Ah, e era Moisés e acreditar na promessa, que era o tema. Mas eles têm sempre uma, não sei, obra de teatro, como que é play. Eles fazem uma apresentação da história. E aí eles colocaram eles tinham uma criança perguntando se Deus estava endurecendo o coração do faraó. Então o pai daí, acho que era Arão, não sei, explicou assim, ele falou, bom, imagina a luz do sol e o calor do sol. E você tem, nessa luz, você tem uma manteiga e você tem um tijolo, que eles tinham que fazer tijolo, porque eram escravos. Então, o que acontece? É o mesmo calor, mas ele derrete a manteiga e ele endurece o tijolo. Então, é assim com o coração do faraó. Então, é a gente que escolhe como que vai ser o coração. O amor de Deus que ele mostra para nós é a mesma coisa, mas dependendo das nossas escolhas e como que a gente quer que nosso coração esteja, pode ser a gente escolhe o afeto. Ah, então, explicar assim, eu gostei dessa explicação. Posso só fazer um comentário antes do Rodolfo falar? Eu gosto muito de. Eu falo, posso e já falo, entendeu? Bem educada. Mas é só porque é desse assunto específico. Existe um estilo de escrita que eu percebo, não sou super entendida desse super estilo de escrita, então, mas eu percebo que isso acontece bem nos livros mais antigos, né? Então, assim, a gente vê em Êxodo, em Gênesis, em que é muito parecido assim com o faraó endurecer o coração. Na verdade,
eu percebo que assim tem a ver muito uma questão mais de escrita, como que o Fábio falou, que é na presença de Deus, existem opções, como o Daniel falou, só que o hebraico é muito sucinto, né? O hebraico é muito rústico. Então, assim, na presença de Deus, e a Bíblia vai falar isso com mais, o viés mais, vamos dizer assim, que a gente tem hoje, no Novo Testamento depois de Cristo, quando já é a cultura grega já está dominando a forma de pensamento. Mas nos escritos mais antigos, Deus endureceu o coração. A gente poderia pegar esse hebraico talvez mais rústico e dizer assim, na presença de Deus. Então, assim, não que ele causou, mas ele foi o elemento causador presente ali naquele momento. A presença de Deus, ou você endurece, ou você amolece como a manteiga, né? Então, assim, a presença do coração é uma frase muito comum na Bíblia, endurecer o coração, endurecer o coração. Você vai ver isso tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Então, frente a Deus como agente causador, a presença divina, ela pode endurecer o seu coração, mas é você que é o dono do coração. A gente nunca pode esquecer que não é Deus agindo no nosso coração, mas frente a Ele, ou a gente endurece como o barro, ou amolece como a manteiga. Só isso. Rodolfo. Eu acho que essa questão aí de endurecer o coração e tal acabou ficando bem explicada aí. A presença de Deus, ela vai revelar ali um caráter, uma coisa que não necessariamente está aparente, né, mas que já está, que já é o caráter da pessoa. Aqui no chat tem umas coisas aqui que eu acho que é muito interessante que a gente, agora no final, coloque isso em reflexão. Aqui o Gerival colocou duas perguntas aqui. A primeira, como Deus é imutável, cabe perguntar, quem mudou? Foi Deus ou foi o homem? Depois, como raça humana, nós estamos melhorando ou piorando em termos espirituais e morais? Eu vou pensar, querer fazer uma análise aí em termos de sociedade, tá? Viver em sociedade nos dias de hoje tá pior ou melhor do que há tempos atrás? Algumas pessoas têm a tendência de dizer que sempre era melhor no tempo delas, era melhor quando eu era jovem e tudo mais. Agora, quando a gente analisa resultados, analisa números e tudo mais, está mais fácil, melhor para qualquer pessoa viver hoje ou viver na Idade Média? Qualidade de vida está melhor hoje ou está melhor na Idade Média? Mas, por outro lado, bom, se a gente for olhar os números e tudo mais, está muito melhor hoje. A sociedade evoluiu muito bem, tá? Nós estamos com condições muito melhores. Ah, É raro ter lugares, esses lugares são pontuais e com o tempo a gente vê que acaba havendo um equilíbrio, mas tudo converge para uma diminuição de criminalidade, de crimes hediondos, até um determinado ponto que parece ser um equilíbrio, um limite ali para o que você consegue diminuir. Mas o que a gente observa é que à medida que uma sociedade vai evoluindo, vai passando o tempo, isso vai diminuindo, tá? Se é assim, como que a gente vem com essa visão apocalíptica de que tudo tende ao caos, que Deus vai voltar e vai destruir tudo que está aí? E aí eu acho que a gente deve fazer uma análise mais pessoal. O ser humano está melhorando ou piorando? E não a sociedade, as condições de vida nessa sociedade estão melhorando ou piorando? Porque se nós pensarmos aí nos tempos antigos, os tempos do Antigo Testamento, são várias coisas que são interessantes. Primeiro, o que que motivava as ações das pessoas e o que que motiva as ações das pessoas hoje? Nós comumente falamos, olha, se eu pudesse, eu matava. Se eu pudesse, eu fazia isso. E o que que me impede de fazer isso? São regras que a sociedade está me colocando. O que que está me impedindo, então? Por que que eu não estou matando? Por que que eu não posso? Tá? Então, parece que hoje a gente censura muito um lado que seria inconveniente para a sociedade por algum motivo que não pelo que nós somos, pelo que nós sentimos. A gente pode encarar aí a presença de Deus, né, como a presença de Deus e o mal, né, o bem e o mal,
como sendo a mesma relação entre luz e trevas, tanto que a Bíblia usa essa relação muitas vezes. Trevas existem? Trevas são ausência de luz. Então, só posso definir trevas porque porque existe a luz, tá? Eu só vou poder ver a natureza má ou boa cultivada no coração de alguém quando ele for colocado ali sobre a luz de Deus. É o que aconteceu ali. Deus colocou o faraó em uma situação em que ele revelou aquele caráter que ele escondia ali, tá? E a questão é que nos tempos de hoje, isso está muito escondido. Nós temos muitas máscaras escondendo o que existe dentro de cada indivíduo, tá? Nós temos camadas muito grossas aí que escondem isso. E se nós pudéssemos revelar, extrair o que está dentro de cada indivíduo, será que nos dias de hoje a raça humana estaria melhor ou pior? Nós vemos que as condições de vida estão melhores. Aparentemente, os comportamentos violentos estão diminuindo em relação a anos atrás. Nós temos muita violência aparente ainda, mas é bem menos. Guerras, o tempo que a Rússia e a Ucrânia estão em guerras anteriores, o número de mortos seria muito maior. Agora nós temos ali drones e tudo mais, a conquista por espaços, respeitando até convenções que são criadas, né? A gente vê uma guerra, apesar de tanto tempo, é inegável dizer que ela produziu menos violência do que outras guerras, mas está ali acontecendo essa guerra, tá? E de vez em quando nós vemos episódios violentos que a gente fica chocado, que escapam esses episódios. Agora, a minha pergunta é quanto que a gente esconde por causa dessas máscaras, dessas camadas que a gente foi colocando para se adaptar a essa sociedade aí que aparentemente dá um conforto maior para o todo, para todos estarem ali. Quanto que está encoberto? E se a gente tirar isso, como que realmente o ser humano está? Eu acho que é nesse ponto que nós temos que analisar, e é aí que, nessa vida muito mais próxima à tecnologia e mais distante do próximo que a gente vem vivendo atualmente, aí é que a gente tem um perigo muito grande. Aí é que nós podemos ocultar coisas muito importantes. Sempre a gente precisa lembrar que existe esse lado e que não é só o que está acontecendo, como que a sociedade está se comportando, não é isso que está determinando o que vai acontecer, tá? E aí, quando na área da Carine aí e tal, a psicologia, psiquiatria, tá? A gente vê que cada vez a gente a gente observa aí a descrição de doenças, eh, até de personalidades que a gente encara como problemáticas e que a gente vê que isso pode ficar muito escondido durante bastante tempo, né? Eu acho que a mesma coisa é com relação ao bem e o mal na humanidade. Se pudesse colocar aí a presença de Deus que revelaria isso, como ficaria isso, né? Eu acho que uma coisa escondida assim tende em algum momento é, entrar levar ao caos, né? Em algum momento, a pressão dentro dessas camadas que escondem, que fazem com que cada ser humano aí tenha uma vida que te dê conforto em relação aos outros que estão vivendo em torno de você, em algum momento isso eu acho que tende sim a um caos. E é aí que nós dependemos apenas de Deus para garantir a nossa existência. Bom, se alguém quiser comentar, quiser falar, eu só queria que vocês pensassem um pouquinho nesse sentido. Tá psicanalítico hoje, gostei. Vou fazer uma provocação final. Não responder a pergunta do Eliel, né, Eliel? Quando ele falou, se você fosse aquele rei, o que você faria? Com toda essa visão agora. Eu acho Pois que é, é olha, uma lembra pergunta para que existe pensar, uma hein? responsabilidade aí. Existe uma questão de responsabilidade. Você vai se omitir, primeiro de tudo, tem esse Você é o caso, rei, tá? você é o responsável pela Exatamente. população toda do reino. Então Eu você não E tem uma quero, aí, responsabilidade. eu não fiz advocacia, eu não sou juiz. E incrível também porque a sua decisão repercutirá na ação do seu povo. O seu povo vai exato. te olhar E eu acho baseado que na sua ação. falar sobre essa decisão também com relação eu corro de cair no anacronismo aí. Uma decisão, eu sendo um rei hoje, nos dias de hoje, para que eu possa manter o meu poder, anteriormente eu precisaria de força e riqueza. Hoje não.
Hoje eu vou precisar de uma riqueza política aí, ou seja, eu vou precisar de um apoio de pessoas, né? Então, o máximo que se sustenta hoje a longo prazo seria uma monarquia parlamentarista aí, tá? Então, agora, o que que acontece naquele tempo? Interessante que naquele tempo, a Esparta foi o primeiro foram os primeiros que desenvolveram um exército profissional, tá? Mas em todos os outros lugares não existia o exército profissional, existiam alguns oficiais que eram encarregados de cuidar da defesa, que esses sim eram destinados a isso. Mas todo o restante, o que eram? Eram os populares, que eram unidos ali para defender o reino, para fazer a justiça. Quando a gente vê justiça popular sendo feita nos dias de hoje, é terrível, não é? Na maioria das vezes acaba sendo cometida uma injustiça e muito grande, e não justiça, tá? Mesmo que as motivações sejam adequadas, e é o mesmo risco que a gente corre aí em colocar o exército hoje para fazer trabalho de polícia, tá? O exército não tem esse treinamento para o início, o meio e o fim, o contato com as pessoas. Ele tem lá, o soldado, ele tem um treinamento para desempenhar uma missão específica durante a guerra e é isso, tá? Agora pense então naquela época lá em populares fazendo justiça, populares guerreando e tudo mais. Então essa situação já leva a um caos bem diferente do que seriam os dias de hoje, né? Então você pensar aí numa decisão de um rei hoje ou de um rei naquele tempo pode pode pesar muito. Tudo isso pode pesar, né? Então, de acordo com o que você se colocar, em que situação você se colocar aí como rei, a principal pergunta é: você vai se omitir ou não? Pode ser que nos dias de hoje você não se omitir te leve a resultados menos drásticos do que naquela época. Naquela época, os resultados com certeza seriam mais drásticos. A questão é: você se omitiria ou você tomaria partido de fazer o possível para melhorar essa situação? E como o Eliel colocou ali, interessante eram os passos, a legislação judaica, a teocracia, lá, a legislação dada por Deus, né? Ah, os passos que levavam até um conflito. Sempre havia ali a tentativa de estabelecer a paz. Sempre havia uma oportunidade e, por fim, havia um conflito. E esse conflito não tinha como ser diferente do que os conflitos que haviam naquela época, a forma de conflito que se tinha naquela época. Bom, deixa eu devolver aí Só a um ponto palavra. rápido, só um ponto rápido, Rodolfo. Você tocou num ponto-chave, o Gerival colocou aqui também, mas a pergunta do Eliel deve ser respondida com o olhar atual ou do passado? Qual o contexto? Quando a gente lê a Bíblia, a gente tem que se remeter ao tempo da época, para a gente entender o que está acontecendo ali e os contextos, senão é o anacronismo. Eu vou estar tomando decisões baseadas no que eu conheço hoje de uma realidade que era diferente lá da época. Então, por isso que a gente precisa entender os contextos, né? Pesquisar e olhar a história para a gente ver os contextos, e aí a gente descobre, por exemplo, isso, que Deus tinha dado 400 anos de graça para eles, né? Os antediluvianos tiveram 100 anos de graça, né? Então, eles tiveram muito mais graça do que o povo ali. Então, acho que esse é um ponto bem interessante que o Gerival colocou. Eu vou fazer aqui um fechamento e já vou pedir para o Fábio fazer oração, já que você estava fazendo, para a gente avançar o tempo. Mas só para finalizar, né? Eu fico pensando assim, eu como reino, rainha aí do reino, eu tinha sido muito menos misericordiosa do que Deus foi. E Deus Você é não deu muito mais. 400 anos, você não deu 400 Imagina, anos, Karine. Você não deu uma daria hora ali. não. Ainda se fosse um filho meu, vixe, Maria. Mas é pra gente, eu acho que assim, toda vez que eu tô lendo, é, juro que a gente vai fazer oração, mas só para, eu tô lendo Abacuque, né? E eu tô impressionada com Abacuque, porque ele anunciando com uma antecedência gigantesca que Nínive ia ser destruído pela segunda vez, né? Que já tinha sido avisado com Jonas. E Deus de novo misericordioso. E o próprio profeta está falando: Deus, pelo amor de Deus, age, olha o que está acontecendo no mundo, né? Assim, e às vezes a gente fica com essa sensação assim de que olha o que está acontecendo no mundo, olha o que estão fazendo com a criança, olha o que estão fazendo com não sei o que. Deus age, e Deus é infinito em misericórdia, ele não quer
que ninguém se perca, porque da mesma forma que ele ama você, ele também ama o estuprador, ele ama o outro porque ele morreu por todos. Então, assim, é um mistério entender esse amor de Deus, é um mistério gigantesco, mas ele é um Deus que, acima de tudo na história, agindo na história, ele age sempre em busca de justiça, mas ele é infinitamente misericordioso, né? E às vezes a gente que perde a paciência, que nem no meu reino eu mataria todos, e Deus ia dar ainda a chance. E que Deus dê a chance para a gente hoje, né? Para a gente não endurecer o coraçãozinho, para que quando a gente ouvir a voz dele hoje, ou ouvindo a voz dele, pedindo para a gente mudar, para a gente pensar de uma forma diferente, agir de uma forma diferente, que a gente possa amolecer o coração. Fábio, você ora para a gente? Sim, vamos orar. Nosso Deus e Pai, elevamos a Ti, Senhor, a nossa oração de gratidão. Obrigado pelos vislumbres do Teu caráter que nós temos na revelação da Tua palavra, que possamos entender que Tu és amor em essência e que, mesmo quando não entendemos as circunstâncias da vida, que possamos confiar em Ti e sermos fiéis a Ti. Continue nos ajudando a crescer no conhecimento de Ti. Nós sabemos que nosso conhecimento é infinitamente menor e que no nosso dia a dia nós possamos, através da tua atuação na nossa vida e na de outras pessoas, entendermos o teu grande amor por nós. Essas bênçãos te pedimos e te agradecemos por Jesus. Amém. Amém. Amém.